só perguntar eles estão preocupados com 5%. Já tomaram? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem, doutora Elisama? Estou muito bem. Que bom. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante com a sua audiência. Eu vou abrir o meu canal do Instagram para eu falar para o pessoal que eu estou no seu canal. Tá. Porque aí eles já ficam sabendo qual tema que nós vamos falar hoje, que é um tema muito interessante para quem quer viver a sua melhor idade saudável. Como viver a melhor idade, né? Como viver a melhor idade sem medicamentos, né? E sem sofrimentos. Então, hoje eu estou falando sobre um tema muito especial. Sobre um tema como a gente vive a nossa melhor idade sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários. Nós estamos no Instagram, no canal do YouTube da Patrícia Souza. Patrícia Souza com 2 S. Eu acho que eu vou deixar escrito aqui para eles, né, Patrícia? Aqui no Instagram. Fica mais fácil. Gente, se tiver dúvidas, à medida que a gente for conversando aqui com a doutora Elisama, vocês podem ir enviando aqui que ela vai respondendo na medida do possível. Nós vamos hoje destinar esse tema ao público de idade, que está na melhor idade, ou está chegando na melhor idade, independente se já usa medicamentos ou se ainda não usa medicamentos. Sempre tem forma de melhorar. Com esses métodos naturais, Patrícia, mesmo que as pessoas elas já tomam medicação, elas podem diminuir o tanto de medicamentos que elas estão tomando. Quem for para o meu Instagram, eu estarei no canal do YouTube específico da Patrícia Souza, falando para o público que quer viver a melhor idade sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários. Vai lá no canal dela. Então, esse tema, ele é muito interessante para esse público que quer viver a sua melhor idade sem medicamentos. E quando você toma medicamentos, você pode ter sofrimentos desnecessários. Porque sempre quando você precisa de um medicamento, você não está bem. Né, Patrícia? E tem os efeitos colaterais desses medicamentos. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem clara é quando você coloca no seu coração e na sua mente alguma coisa. Então, se você quer viver sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários, você primeiro tem que colocar no seu coração isso. E você vai atrair só informações que vão te colocar nesse caminho. Quando você entra nesse caminho de viver uma melhor idade, sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários, cada vez mais o caminho vai se abrindo e você consegue enxergar, fica muito claro para você que você está vivendo uma vida com sofrimentos que você não precisava passar. Então, primeiro cuidado, o que você coloca na sua mente e no seu coração. Porque se você colocou na sua mente e no seu coração, isso é verdade. Outro detalhe que as pessoas precisam levar em consideração antes de tomar qualquer medicamento ou suplemento natural. É como elas querem viver, imaginam o futuro delas. Então, vamos lá. Existe um mineral, que é o mineral que ele é o mais importante na nossa vida. Ele é um mineral que ele age na nossa mitocôndria. A nossa mitocôndria, ela é uma célulazinha, é uma caixa de força. Então, eu quero que vocês entendam, esse primeiro passo, essa primeira aula, é para que você não tenha dúvida, não resta dúvida para você, independente da sua idade, se você é brasileiro, você precisa do magnésio. Independente se é criança, se é idoso, se é jovem, esse mineral, ele vai prevenir inúmeras doenças. Quem tem alguma doença, quando toma o magnésio,
pode ser que diminua os medicamentos ou até retire medicamentos. Então, eu vou falar esse tema hoje, que é exclusivamente sobre magnésio. Nós todos, brasileiros, praticamente, mais de 90%, nós somos deficientes em magnésio. Inevitavelmente. Existe um livro que chama assim, Magnésio, o que ele pode fazer por você? E aí, se você quiser ler esse livro, você pode ler esse livro. Mas, se você não quer, você acredita em mim. Esse magnésio, ele além de agir nessa mitocôndria, que é a sua caixa de força, e que se der alguma deficiência nessa mitocôndria, gera inúmeras doenças, independente do nome, Patrícia. Quando nós temos alguma doença, ela tem um fundo de deficiência, independente do nome dela. Em você pode ser insônia, em mim pode ser enxaqueca. Pressão alta, entendeu? Nós estamos no canal do YouTube da Patrícia. Quem preferir ir para o canal dela é Patrícia Souza. O Souza com 2 S e o Souza com Z. Então, essas doenças, pressão alta, depressão, fraquezas nos ossos, fraquezas nos dentes, falta de memória, problemas de arritmia. Olha para você ver, arritmia e até morte súbita. Sabe esses jovens que morrem de uma forma súbita? É por deficiência do magnésio. Cãibra. Pode falar, Patrícia. Cãibra. A pessoa tem cãibra, cãibras, né? A Patrícia está lembrando aqui das cãibras. Quem tem cãibra, gente, inevitavelmente você precisa de magnésio. Você precisa do magnésio. A cãibra, preste bastante atenção, é um sinal de alerta para a sua saúde. Se você tem alguma cãibra, alguns têm na batata da perna, outros têm na coluna, alguns têm até na barriga, cãibra. Você precisa urgentemente, porque do mesmo jeito é como se houvesse uma cãibra no coração e a pessoa não conseguisse escapar. Arritmia também, pessoas que têm o coração acelera de uma forma que não é regular, de uma forma arrítmica, sem motivo, normalmente é deficiência de magnésio. Então, por que eu estou falando isso? Da base de doenças que existem, o magnésio, ele pode ser o principal fator. E como nós somos deficientes em magnésio, na nossa água no Brasil, o nosso solo já não tem tanto magnésio para a gente nutrir através dos alimentos. Então, por exemplo, mesmo que você coma o brócolis, o couve-flor, a rúcula, a couve de Bruxelas, mesmo que você tenha essa alimentação, você não vai adquirir esse alimento, esse nutriente, na dose que você precisa. Então, nós vamos ensinar, porque as pessoas ficam com dúvida, como tomar o magnésio. Como tomar o magnésio? Existem vários tipos de magnésio, e o ideal, por exemplo, se você tiver com perda de memória, você tomar o magnésio treonato. Se você tiver com problemas cardíacos, arritmia, pressão alta, o ideal é você tomar o magnésio de malato. Se você tiver... Agora, independente do seu sintoma, da sua doença, se você quiser tomar um magnésio quelado ou um magnésio PA, baratinho ele custa, gente. É muito barato. É e o magnésio... Qualquer farmácia a gente acha, não precisa de receita. Qualquer farmácia a gente acha. Eu estou fazendo a live simultaneamente no canal do YouTube da Patrícia. Então, quem quiser migrar para lá, quem quiser, continue aqui comigo.
Então, esse magnésio, que ele é baratinho, que ele é o PA, independente se você tem enxaqueca, qual doença que você tenha, dores nas pernas, dores no corpo, gente, são infinitas as causas, as doenças que causam a deficiência do magnésio. Então, se você quer fazer o uso do magnésio, desse baratinho, você vai nessas lojas de produtos naturais, você vai comprar o magnésio PA. E o que você vai fazer? Você que está já na terceira idade, ou na melhor idade, ou você está prestes a chegar, mesmo que você não toma nenhum medicamento ainda, você começar a tomar o magnésio, vai fazer você não precisar desses medicamentos. Olha que coisa incrível, você ter uma oportunidade. Como é que é, Patrícia? Uma dúvida que muita gente tem, doutora Elisama, é porque, igual, tem gente que não toma suplementação de ferro porque já tem muito ferro no sangue. Tem algumas vitaminas, por exemplo, vitamina A, às vezes a pessoa já tem muita vitamina A. No caso do magnésio, não corre esse risco, né? Da pessoa ter excesso. Não, porque comprovadamente, porque não é o magnésio no sangue, é o magnésio intramitocondrial que nós somos deficientes. Então, não é um exame muito caro fazer um exame dentro da sua mitocôndria para ver a deficiência. Então, pelos estudos todos que já fizeram, não vale a pena, porque o que prova nesses estudos é que nós somos já deficientes. Então, mesmo que você tome uma dose maiorzinha, o que vai acontecer? Você vai ficar com um nível ótimo de magnésio ou um nível médio de magnésio. Porque o que acontece? Quando você começa a suplementar, você pode começar a ficar com um nível... porque quando você está deficiente, você está abaixo, você está com um nível de magnésio muito abaixo. Então, isso te faz muito suscetível a muita doença. Aí, vamos supor, Patrícia, você toma o magnésio e você suplementa dessas doses que eu vou falar, você só vai ficar num nível onde você não é deficiente mais, você não é pobre demais em magnésio. Você é pobre, mas você não é tão pobre igual você estava. Então, você começa a ficar no nível mínimo de magnésio que você precisa para você ter uma saúde mínima, para você não desenvolver uma série de doenças. Agora, é totalmente diferente quando você tem um nível médio de magnésio no seu organismo e quando você tem um nível ótimo de magnésio no seu organismo. Isso funciona totalmente diferente. É como você tiver um pouco de dinheiro, Patrícia. Você tem R$100, você tem R$100 para fazer uma compra de supermercado. Ou você tem R$1.000 para você fazer compra de supermercado. É totalmente diferente. Isso aí é uma comparação muito boa. Você pode comprar algumas coisas no supermercado com R$100. Você pode sim comprar alguma coisa com R$100 no supermercado. Agora, se você for com R$1.000 no supermercado, a qualidade da sua compra vai ser totalmente diferente. Então, quando você tem um nível de magnésio ótimo no seu organismo, é totalmente diferente. O que você vai fazer com esse magnésio no nível ótimo é totalmente diferente do que você vai fazer com esse magnésio se ele estiver no nível mínimo. Todo mundo na família pode suplementar o magnésio, desde a sua criança até o seu pai, sua mãe, seu avô. O que vai acontecer se você começar a tomar magnésio? Você vai começar a se assustar com as pequenas mudanças que vai ocorrer no seu organismo. Então, por exemplo, cãibras, que eu já falei, você começa a tomar nos primeiros dias que você toma, na primeira semana as suas cãibras já somem. E cãibra é muito importante. A diferença é muito grande. O Jair Rodrigues... 10 dias, a gente sente muita diferença. Pois é, fala aí de novo, Patrícia, que eu não ouvi. A diferença que a gente sente, nos primeiros dias, a gente já sente muita diferença. Verdade. A Patrícia está falando aqui no canal dela que ela começou a tomar e ela já sentiu muita diferença no organismo dela. Então, por que a minha preocupação, a minha missão de vida é acordar, despertar pessoas que elas podem ter uma vida sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários?
Quando a gente sente algo no nosso corpo, na nossa saúde, é tão ruim o sofrimento que a gente sente na nossa carne. Qualquer coisinha que a gente sente é muito ruim. Qualquer problema que a gente sinta, ele não tem assim como é que eu te falo? Ele não tem o mínimo sentido depois quando você tem um problema na sua saúde. Você pode estar vivendo um problema com saúde, sem sentir nada. E se durante um problema você começa a sentir algo no seu corpo, na sua saúde, você vê que aquele problema, ele não tinha significado nenhum para você. Porque o que é mais importante é você. O que é mais valioso é você. Então, tirando todas as dúvidas do magnésio hoje, né, Patrícia? Porque as vezes que a gente foi, as pessoas ficam com dúvida em suplementar o magnésio. Então, hoje vai ser decisivo. Essa live vai ficar decisiva para ensinar as pessoas como suplementar o magnésio. Vocês compartilhem esse vídeo com a família de vocês. Convide a todo mundo, que eu quero ouvir os depoimentos de vocês. Como vocês se sentiam antes de suplementar o magnésio e como vocês se sentem depois de ter suplementado o magnésio. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Quando você começa a tomar o magnésio, vai acontecer que você pode começar a normalizar a pressão arterial. Então, você pode dormir melhor. Então, a tendência é você automaticamente você se livrar dos seus medicamentos. Eu não tive nenhum, nem dois, nem três exemplos disso, não. São vários exemplos. Então, como ele é um nutriente do seu corpo, ele não é um medicamento, vale muito mais a pena você usar um nutriente ao invés de um medicamento, né? Então, vale muito mais a pena você substituir algo que é químico, algo que é estranho para o seu organismo. Que tem efeito colateral. Que tem os efeitos colaterais, isso é muito importante, a Patrícia está lembrando aqui, né? Que pode. O pessoal está perguntando o seguinte: quem está recuperando da Covid-19, vocês precisam sim tomar o magnésio, e agora você precisa ir lá. Eu não sei se vocês tomaram. A minha audiência está perguntando aqui: se uma pessoa que está recuperando da Covid-19, ela já pode iniciar o uso do magnésio? Pode sim. Agora, vai lá na minha bio, tem uma receita básica para quem tem Covid-19 e para quem teve. Eu não sei se vocês tomaram os medicamentos que estão lá. Se você não tomou, vale a pena talvez você tomar os medicamentos, mesmo que seja um antiviral, a ivermectina, tem lá o nutriente para você tomar, o zinco, tem lá para você tomar a vitamina C. Vai lá na minha bio do Instagram, tem uma receita base para quem tem Covid-19, tem um e-book que eu disponibilizei na minha Instambio. Vai lá e lê o e-book, compartilhe, convide as pessoas, porque tem pessoas morrendo de Covid totalmente desnecessário, gente. Totalmente desnecessário. Porque você ter Covid e não usar os medicamentos ou as vitaminas antes, te traz consequências depois, que você vai ter que tomar muitos medicamentos e você vai ter vários sofrimentos desnecessários. Vai lá. Hoje o nosso tema é como viver a minha melhor idade sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários. Então, eu vou ensinar agora como vocês compram o magnésio. Ele é um frasquinho de 33 gramas. Tem o magnésio que ele é em comprimido, em cápsula. Só que você vai ter que virar o pote dele para você ver quais são as miligramas de magnésio elementar. O ideal é a gente tomar de 200 a 500 miligramas de magnésio. O ideal é a gente tomar de 200 a 500 miligramas. Você vai medindo, à medida que o seu corpo vai se sentindo bem com 200 miligramas, você vai aumentando essa dose.
não pode te dar diarreia. O sinal de alerta é o seguinte: você está tomando magnésio, subiu a dose do magnésio e começou a ter diarreia. Isso aí você pode diminuir um pouquinho a dose. Então, por exemplo, o seu frasco de magnésio, ele tem quantas miligramas, Patrícia, o seu comprimido? Ele é de 400, 420, 430. Então ela pode estar tomando. Mas, às vezes, o comprimido dela está escrito lá que ele é de 420 miligramas. Mas, quando vira atrás, tem menos. Aí fala lá, para tomar, por exemplo, 420 miligramas, na verdade, vai ver lá no comprimido, ele tem menos miligramas de magnésio elementar. Então, vai ver lá, ele tem 100 miligramas ou 120 miligramas. Então, ao invés de tomar só um comprimido, ela vai guiar a dose pelo tanto de magnésio elementar. Porque o comprimido ele é de 420 miligramas, mas de magnésio mesmo elementar, do que o seu corpo vai aproveitar, tem menos quantidade. Então, qualquer pessoa pode tomar, mesmo que esteja tomando outros medicamentos, mesmo que esteja fazendo tratamentos de qualquer espécie, vale a pena tomar. Bom dia, eu estou numa live no YouTube com a minha amiga Patrícia, no canal dela, Patrícia Souza. Eu vou manter esse conteúdo, porque esse conteúdo vai ser incrível para quem quer viver uma melhor idade, sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários. Nós sabemos que existem vários sofrimentos que nós passamos que não têm a mínima necessidade. E o principal nutriente que precisa ter o máximo de atenção é o magnésio. Então, desde a sua criança até o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, podem fazer uso do magnésio, sim. Então, como que vai diluir? Esse que é mais facinho, que não precisa ninguém te ajudar, você não precisa de receita médica, você vai diluir 33 gramas em 500 ml de água. Então, você vai pegar o potinho de magnésio de 33 gramas e diluir em 500 ml de água. Você vai diluir. E aí você vai começar a tomar 50 ml. E você vai tomar porque ele amarga, você vai tomar com limão, porque você já vai estar suplementando vitamina C e você vai estar tomando, você vai estar ajudando na sua digestão, porque o limão, ele ajuda no seu processo digestivo. Preste bastante atenção. Ele ajuda no seu processo digestivo e ele ajuda também o seu pâncreas a liberar bicarbonato. Então, ele é um alcalinizante. Ele tem o gosto ácido, mas ele alcaliniza o seu sangue. Então, ele é anticâncer. Olha para você ver. Olha bem. Uma coisinha, às vezes, que a gente tem dentro de casa, que pode livrar a gente fazendo o uso contínuo daquilo, pode livrar a gente de ter sofrimentos lá na frente, ou de ver um familiar tendo esse sofrimento, né? Por pequenas atitudes, né? Então, você vai começar com 50 ml, você que é adulto. Criança, pode começar com 10 ml, e você faz o teste no dia que ela estiver em casa. Não mande ela para a escola, dê a dose e mande ela para a escola. Dê a hora que ela chega em casa e pergunte para ela, seu intestino soltou? Se tiver saltado, diminua um pouco a dose, diminua para 5. Se não tiver saltado o organismo, aumente para 15. Se ela ficar bem com 15 ml, você mantém com 15 ml, tá? Então, a sua criança também pode tomar e vai se beneficiar, sim, do magnésio. Quais foram as outras perguntas, Patrícia, que a sua audiência teve daquela vez que nós fizemos? Que nós gravamos uma live incrível sobre o magnésio para a audiência da Patrícia no meu Instagram. E foi uma live onde ficou assim, ficou muito massa. E na hora de gravar a live no meu IGVT, eu não gravei porque era para distribuir no canal da Patrícia. Mas, enfim, Patrícia, lembra mais qual é as outras dúvidas que a gente
que o pessoal teve da outra vez a respeito do magnésio? Eu acho que a principal foi essa, se qualquer pessoa poderia tomar, ou se precisaria fazer primeiro algum exame, né, para saber se realmente tem essa deficiência, né, a forma de usar e quem poderia usar. Eu acho que ele é recomendado para qualquer pessoa, né, não tem esse detalhe. Só tem uma pessoa que não vale a pena dar o magnésio, que precisa de cuidado, é que tem insuficiência renal. Quem tem insuficiência renal, ele precisa de um cuidado maior, porque não consegue eliminar, não consegue fazer essa eliminação. Então, quem tem insuficiência renal é o único que eu vejo problema em fazer o uso de magnésio sozinho, tá? Não vale a pena. Tá que aí teria que verificar primeiro com o médico. Isso, aí teria que passar por uma avaliação. Se compensa para acompanhar, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, doutora Elisama. Doutor, eu tomo remédio controlado há 4 anos, após uma perda trágica de meu filho aos 24 anos. Eu posso tomar magnésio? Pode, você pode sim tomar magnésio. Gente, teve uma pergunta aqui no canal da Patrícia. Uma pessoa falando sobre que ela teve um trauma muito grande da perda de um filho. E ela começou a tomar medicamentos controlados depois dessa perda desse filho. Se ela pode tomar magnésio, não só pode, como deve. Porque o estado de estresse que você passou, na época que você passou, o estresse, ele consome magnésio de forma incrível. Então, você fazer uso do magnésio vai te ajudar a se libertar. Agora, eu quero te convidar a ir no meu canal e assistir uma live que fala sobre medicamentos controlados. Essa live, ela foi com uma moça, a Larissa, e foi uma live incrível. Vai lá no meu canal e assista essa live. E o problema dela é justamente esse. Ela começou a tomar medicamentos controlados com 16 anos de idade. E você, independente da sua idade, independente de tudo, porque os seus medicamentos controlados, eles não vão resolver a sua dor. Eles não vão resolver o seu problema, a falta que você sente do abraço, a falta do carinho, porque é isso que você quer. Então, o que você precisa é você colocar aqui e no seu coração. O que você coloca no seu coração e o que você coloca na sua mente. O agradecimento de ter esse filho maravilhoso durante o tempo que você teve. Não sei que fé que você tem, né? Eu, por exemplo, vou falar pela minha fé. Pela fé em Deus. Se você tiver a mesma fé que eu, você vai agradecer a Deus pelo filho que você teve. E qual o aprendizado que você vai ter desse sofrimento, que você vai ajudar outras mães a não passar o que você passou, para que você faça uma ponte para essas outras mães. Você, não sei quantos anos de sofrimento que você está passando, mas vamos supor, 4 ou 5 anos de sofrimento sem o seu filho. E você passou, você deu alguns passos que valeu a pena, que te ajudou, e você teve alguns passos que te destruiu, que fez você ficar mais lá embaixo. O que você aprendeu dessa situação que você pode ajudar outras pessoas? Quando você começar a ajudar outras mães, vai ajudar sim o seu coração. E você começar a se ajudar na parte espiritual, se preencher de Deus, se preencher na parte espiritual que vai te ajudar. Porque ninguém vai te ajudar, nenhum abraço vai substituir aquele abraço. A não ser se for mesmo o abraço de Deus. E eu quero que Ele te conforte nessa hora. E eu quero ser instrumento de Deus nessa hora. E que você seja liberta. Que você entre por um caminho, por outro caminho na sua vida. Agora. A partir de agora. Porque esses medicamentos, eles vão te trazer consequências. Se compare antes de tomar esses medicamentos e agora depois.
Me perguntaram se o magnésio ele funciona para quem está na menopausa. Ele vai te ajudar em vários sintomas da menopausa. Porque muitos desses sintomas que você pode achar que é da menopausa pode ser deficiência de magnésio. Mas a menopausa também são os hormônios. Então, às vezes, você vai precisar suplementar hormônios. Mas existe uma base antes de você suplementar esses hormônios. No meu canal do Instagram, tem uma série de vídeos que fala muito sobre as deficiências. E, nesse caso, você pode suplementar outras substâncias. Além do magnésio, você pode usar a vitamina D, a vitamina C. Você pode usar coenzima Q10. Você pode usar outras vitaminas que vai fazer o seu organismo melhorar. E aí você vem com o hormônio, que pode ser um hormônio igual ao hormônio que você libera pelos seus ovários. Quando a gente está mais velha, gente, quando a gente começa a ficar depois dos 35, 40 anos, o que acontece? Os nossos hormônios, eles não são liberados mais da forma que a gente liberava. Então, até a absorção de vitamina, né, doutora Elisama? A absorção de vitamina é diferente. O corpo, ele não consegue retirar dos alimentos, por melhor que seja a alimentação, o corpo não consegue transformar aquela vitamina, absorver aquela vitamina, né? É verdade, a Patrícia está falando aqui, lembrando aqui, que quando a gente é jovem, a gente come uma folha de alface de um jeito, a gente comer uma folha de alface quando a gente está mais velho. Ela, resumindo, é isso. Por quê? Porque o nosso organismo já responde de uma forma diferente, né, gente? Muito diferente. Então, os nossos ovários, ou quem é o homem, os testículos, eles já não funcionam daquela forma. E os hormônios, sabe aquele auge da nossa idade, dos nossos 15, 16, 20 anos, Patrícia? Aquilo ali cai muito em nós quando a gente vai envelhecendo por deficiência desses hormônios. Essas gotinhas, essas microgotinhas, fazem uma falta enorme no nosso humor. Então, por exemplo, quem toma esses remédios controlados, se for deficiência de hormônio, começa a usar um hormônio que é bioidêntico, sabe o que acontece? Você começa a tomar, você começa a diminuir os remédios controlados. Olha que incrível. Então, tudo que você vem com o natural, você vai tirando o que é químico. Tem gente falando de pré-diabetes. Algo que é bem, que a gente tem que levar bem em consideração, que uma das formas de doenças também é quando a gente fica glicado, quando a gente fica açucarado. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem total direito de comer doce quando a gente tem aquela vontade, mas o tanto que a gente pode diminuir aquilo da nossa rotina, que seja uma exceção, que não seja uma rotina. Então, por exemplo, tudo que você tirar de trigo, de farinha branca e de açúcar mesmo, de doce, vai beneficiar. Como assim, doutora Elisama? Então, se você começar a comer uma mandioca ao invés de um pão, você começar a comer ovos mexidos ou ovos quentes ou ovos cozidos ao invés de bolacha, se você começar a comer uma batata doce ao invés de uma rosca, ou se você não conseguir tirar totalmente, você começar a fazer aos poucos. Ao invés de você comer 2 pães, você come meia fatia e faz 2 ovos mexidos e come com aquela fatia. Já vai fazer um efeito incrível, porque os ovos, eles têm nutrientes. Então, quando você começa a substituir algo que tem uma caloria totalmente vazia, e você começa a colocar algo que ele é nutritivo para você, isso já tem diferença no seu organismo. E eu vou falar sobre a pré-diabetes agora, que me perguntaram aqui na minha audiência. E na sua audiência, Patrícia, que é uma audiência que é uma audiência que está mais na idade, na melhor idade, ela tende a ter pré-diabetes ou diabetes. Você não pode ficar diabético, porque se você ficar diabético, você vai tomar milhares de remédios. Você vai tomar uma mão cheia, assim, para controlar o açúcar no seu sangue. Não vale a pena. Então,
A vitamina D, quem me perguntou e está com a vitamina D baixa, preste bastante atenção. Aí você fica se entupindo de remédio para diabetes com a sua vitamina de 30? Não. Você vai crescer essa vitamina D porque ela ajuda no metabolismo do açúcar. É verdade. Entende? Então, quando você cresce, o magnésio, você não vai tomar vitamina D sem magnésio. Então, a primeira coisa, a base é o magnésio. Depois você vem com a vitamina D. A vitamina D, você pode tomar 10.000 unidades. Só que se você tiver com a vitamina D baixa, não vai crescer com 10.000 unidades. Porque seu corpo vai fazer assim, ó. Seu corpo precisa tanto de vitamina D, que seu corpo vai fazer assim para você não ficar doente, ó. Vai engolir essa vitamina D de 10.000 unidades. Então, você precisa ver se vale a pena você fazer o seu exame de sangue. Aí a gente quer saber, né, Patrícia, quanto que deu a vitamina D deles? É a 25-hidroxivitamina D. Eu posso até deixar no meu canal, Patrícia, no meu Stambio, qual é o exame de vitamina D que você pode fazer. Você vai lá na minha Stambio, você baixa aquele pedido de exame e você leva no laboratório. Provavelmente, eles vão aceitar esse exame no seu laboratório. É um exame simples, né? É um exame simples que você vai fazer. Você vai lá. Deve tomar magnésio. Deve tomar magnésio. Preste bastante atenção. Estão me perguntando aqui na audiência da Patrícia. Tem nódulo de tireoide. A pessoa tem nódulo de tireoide e toma melatonina. Posso tomar magnésio? Deve tomar o magnésio. Porque, às vezes, a sua falta de sono poderia ser até por deficiência de magnésio. Então, a melatonina, ela é incrível, ó. Incrível, porque ela é natural e ela funciona como um hormônio da juventude em você. Ela não age só no seu sono, tá? Agora, tem que tomar cuidado, porque, às vezes, a pessoa toma melatonina e, ao invés de melhorar o sono, ativa o sono. Por isso que eu falo que, às vezes, é melhor você tomar na base. Tomar o que é básico para a sua saúde, construir a sua saúde da base dela, e depois vir com o que é importante. Como, por exemplo, a melatonina, é muito melhor você tomar uma melatonina do que um remédio para dormir. Muito melhor. Vocês não têm ideia o que é o remédio para dormir. Vocês não têm ideia o que é um remédio controlado. Ele pode até te dar algum benefício. Mas, se você não precisar dele, a sua saúde a longo tempo, nesses 5, 10 anos, você tomando aquela química, você não tem ideia do que vai fazer aqui na sua mente. E você deixar, se for te imaginar, 5 anos depois, e você sem tomar os remédios controlados, e você tomando, fazer um antes e um depois de você não vai acreditar de quem você seria 5 anos depois. Por isso que o nosso tema, nossa missão de vida, é ensinar as pessoas a viver uma vida sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários. Essa live sua aqui, Patrícia, você não tem ideia, tanto que você está enriquecendo a vida das pessoas. Quero te parabenizar. Eu quero te parabenizar. Tem muitas pessoas que vão assistir depois, doutora Elisama. O horário, mais ou menos, que eles assistem é por volta de 11 horas, meio-dia. Então, eu acredito que muitas pessoas vão assistir um pouco mais tarde e depois deve aparecer para a gente também mais perguntas. E aí, eu vou direcionando para a sua audiência para eles irem tirando todas as dúvidas também. É verdade. Patrícia, aquela outra pergunta da sua outra audiência, eu esqueci o nome dela, ela falou sobre nódulo de tireoide. Eu queria que ela visse a temperatura axilar dela, Maria. Maria, eu gostaria que você visse a sua temperatura axilar. E quem está ficando pré-diabético também, eu quero que veja. Coloque a sua temperatura, coloque um termômetro debaixo do seu braço. Antes de você colocar o pé no chão. Então, você acordou, linda, maravilhosa como você é. Já vai agradecer que você está acordando, linda, maravilhosa, vai ter um dia incrível, que é assim que a gente acorda.
e agradecendo já a Deus que Ele já preparou tudo para nós, que Ele já proveu tudo, que a gente é como se fosse uma árvore frutífera, que não precisa fazer esforço para nascer os frutos. Então, esqueça suas deficiências, esqueça suas dificuldades financeiras, porque vai vir a prosperidade, vem o que você precisa, e você não precisa fazer esforço para isso. E você vai colocar o termômetro, sem ir no banheiro, sem nada. Você vai anotar a sua temperatura axilar. Isso é muito importante. Todos vocês precisam fazer. Mesmo quem acha que não tem nenhuma doença ou tem algum sintoma ou outro, faça. Porque a primeira tríade da doença que acontece é da tireoide. E vai despertando um gatilho, assim, ó, de várias doenças. Por causa de uma tireoide, de um problema de tireoide que fica escondido, que as pessoas só vão enxergar quando você tiver com todas as doenças. Entende? Por isso que a temperatura axilar, ela é muito importante, porque ela consegue falar assim, se você tiver com a temperatura menor que 36,5, você já vai ficar atento. Se você tiver abaixo de 36, você é sinal de alerta. Vários problemas seus, seu remédio de dormir, a sua tristeza, a sua depressão, a sua ansiedade, o que você pode ser da tireoide, o seu problema de colesterol, provavelmente pode ser por causa da primeira tríade. E o que acontece? Preste bastante atenção. Quando algo é lançado nos países desenvolvidos, porque vocês entendem que nós não somos um país desenvolvido, né? Então, quando um livro de um expert bambambam é lançado, para atravessar o oceano, demora em torno de 6 a 10 anos. Então, se a gente ficar esperando o que se passa para a gente, às vezes, no consultório mesmo, você fica com a escória de tratamentos. E o que acontece hoje? A maioria das pessoas, elas ficam doentes da tireoide. E elas ficam tomando remédio de depressão, ficam tomando remédio de cardíaco, e ficam tomando remédio para pressão, e é da tireoide. Então, eu gostaria que você fosse. Às vezes, para poder aparecer no exame, né, doutora Elisama, tem que estar já, assim, a forma como o exame é feito, às vezes vai demorar ali muito tempo para aparecer, para indicar no exame que o problema é a tireoide. E às vezes a pessoa está com tantos outros sintomas que, se o médico não tiver a experiência desses sintomas ligados à tireoide, ele vai tratar outros problemas e não vai tratar a tireoide. Verdade, gente. E a gente tem outro problema também, que, assim, por exemplo, principalmente a maior parte, né, dos brasileiros hoje faz o tratamento no posto, né, no posto de saúde, PSF, UBS. E, às vezes, troca muito de médico, não tem o histórico ali da família, não tem o histórico da pessoa para poder juntar aqueles sintomas que ela teve ao longo da vida e conseguir detectar que é uma tireoide. E aí, na hora que a pessoa vai perceber, ela já está com uma deficiência muito grande, um problema muito grande ligado à tireoide. Verdade, Patrícia, você tocou num assunto aí tão sério. Patrícia, eu já vi, gente, quando eu trabalhava de médica do SUS, eu sempre amei muito trabalhar com o povo, porque eu fazia com muito amor, muito carinho. Só que, preste atenção, eu chegava, eu me assustava, porque era uma mão de medicamentos, gente, era impossível, é incompatível com a vida. Antes de falar sobre esses medicamentos, eu vou responder uma outra pergunta. A pessoa está perguntando assim para mim, uma vitamina chamada MDK é aconselhado? É uma vitamina com magnésio, vitamina D e vitamina K. Seria uma mistura incrível, dependendo da dose. Porque o que eles fazem? Preste bastante atenção. Quando você compra uma vitamina pronta, ela não pode vir com uma determinada dose, porque a Anvisa não deixa. Então, ela tem que vir com uma dosezinha pequena. Então, você tem que ver se as doses que eu estou falando
está escrito aí no seu pote, que provavelmente no seu pote vai estar 2.000 ou no máximo 5.000 de vitamina D. Eu não sei de vitamina K quanto que vai ter, mas vitamina K é outro nutriente que nós vamos falar lá na frente, que é um conjunto muito incrível para o coração, para a pressão. Nós podemos falar outro dia lá na frente, porque fica muita coisa, né, Patrícia, para falar. Fica muita coisa. Mas é um excelente tríade, magnésio, vitamina D e vitamina K, tá? Mas, mesmo você tomando essa vitamina aí, você vai avaliar. Se você não teve diarreia com ela, você pode fazer a dose de magnésio que eu te ensinei a fabricar aqui, com magnésio baratinho. Aí você toma essa vitamina e acrescenta o magnésio, só ele. Até a gente saber se você está tomando qual dose aí, de qual vitamina. Ou até você ir nas outras minhas lives no canal, que fala, ensina direitinho. Mas a gente pode, na semana que vem, Patrícia, falar sobre a vitamina D. Porque assim como o magnésio eu estou guiando aqui nessa live, falando que a diarreia, ela vai ser o que vai chamar a sua atenção, e você vai olhar atrás do pote, porque o ideal é você tomar de 200 a 500 miligramas. Se o seu corpo, a dose maior de magnésio que o seu corpo suportar, é a dose ideal para você. Quer dizer o seguinte, que se você tomar 100 miligramas, pode ser que vai abafar um pouquinho o fogo em você, de você despertar. O seu organismo vai fazer assim, ó, e vai jogar onde tiver mais necessário, onde tiver mais arriscado, porque o seu organismo é inteligente para isso. Só que quando você joga 500 miligramas, o seu organismo já fala assim, ó, vou jogar no cérebro, vou jogar no coração, vou jogar no vaso sanguíneo, vou jogar ali, vou jogar lá, porque tem. Porque se você não tiver reserva, preste bastante atenção. Sabe o que acontece? Puxa dos seus dentes e puxa dos seus ossos. E você acaba perdendo a saúde dos seus dentes e dos seus ossos, porque você não está tomando uma suplementação. Aí vem a osteoporose. Osteoporose, osteopenia, né? Que não é só o magnésio. Pode ser hormonal, pode ser não. É hormonal também, tem outras causas juntos. Mas só de você estar fazendo com magnésio, isso já vai te canalizar. Quando você já se canaliza nessa sintonia, é uma sintonia sem volta. Depois, o que você vai começar? Você não vai querer voltar atrás mais, e você vai querer saber da outra coisa, você vai querer saber de outra coisa. E você logo depois, com as aulas que a gente vai dando para vocês vão conseguir montar a suplementação da dose ideal para cada um. A dose ideal para você pode não ser a dose ideal para mim. Então, às vezes, pode ter gente que vai precisar de uma dose muito alta de magnésio. Mas é melhor ela tomar 500 miligramas do que ela não tomar nada. É melhor ela tomar um magnésio PA comprado baratinho do que ela não tomar nada. Tá? Existem, quem tem mais condição financeira, tem um mix de magnésio de 4 tipos de magnésio, que é incrível, né? Agora, aí você vai precisar de uma receita médica, você não vai conseguir encontrar. Então, eu quero que você use o que tem. E depois, à medida que você for evoluindo, você vai sentir tão seguro que ninguém vai fazer você voltar atrás. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? Você chega, às vezes, as pessoas falam, os profissionais de saúde falam assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver vitamina com doença. Você ainda escuta isso hoje. Preste bastante atenção. Você ainda escuta pessoas falando que vitaminas não tem nada a ver com gerar doenças. Sendo que eu já contei em um outro vídeo da Patrícia o que a deficiência de vitamina C causou no passado. Então, você pode tomar de malato misturado com treonato, misturado com quelado. Você pode fazer um quarteto. Eu posso até deixar alguma coisa, vou estudar uma forma, porque o pessoal está perguntando aqui na minha audiência, qual é o melhor magnésio. Eu vou estudar uma forma, Patrícia, de eu ver
Como? Vocês só precisam me lembrar depois. Me manda no direct para eu lembrar. Eu lembro. É sim. Patrícia, é porque a minha audiência está perguntando aqui, que ela está inchando muito, e por causa dos remédios de pressão que usa. E realmente o alodipino faz inchar. Então, isso traz o que para nós? Olha para você ver. Uma pessoa que ela tem a oportunidade dela não precisar de medicamentos, para que ela não tome esse medicamento e ela não passe por esse sofrimento que a minha audiência está passando agora, que uma pessoa está passando agora, de ter as pernas inchadas por causa de um efeito colateral de um medicamento. Olha que coisa mais incrível. Isso lembrando, né, doutora Elisama, que a pessoa que já toma alguma medicação controlada, ela vai começar essa suplementação, ela não vai parar de tomar remédio, ela vai observar os sintomas. Igual a pessoa que toma remédio para pressão, ela vai perceber que a pressão dela está ficando muito baixa, ela tem que ir no médico dela, para o médico, né, para ele ir suspendendo essa medicação. A pessoa não pode deixar de tomar o remédio por conta própria também, né? Isso. Ela vai fazer esse acompanhamento aí. Isso aconteceu com a minha sogra. Ela foi começando a tomar suplementação. Então, por exemplo, você começa a tomar a sua suplementação de vitaminas e minerais, começa com magnésio, começa com o que você tem condição, começa com o máximo de dose que não solta o seu intestino. Você vai notar que a sua pressão vai diminuindo. À medida que você for diminuindo, quando a gente vai diminuindo essa química, vai diminuindo os sintomas. Então, quando você começa a tomar o magnésio, que você vai tirando o medicamento, os efeitos colaterais do medicamento, eles vão sumindo. E só de você tirar o medicamento, os efeitos colaterais dele sumirem, sabe o que acontece? Oi, Tânia, nós podemos marcar. Sabe o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma live no canal do YouTube, da Patrícia. A gente pode marcar um dia onde eu te aceito na live, tá bom? A gente pode combinar, me chama no direct e a gente combina um dia para você participar da live comigo. Tem como você fazer uma inscrição da mentoria na minha Instantbio? Na minha Instantbio, tem como você clicar lá. Eu quero. A minha audiência está perguntando, eu vou responder para a sua audiência e para a minha, Patrícia. Tá. Quem quiser, tem um link na minha Instantbio, presta atenção, um linkzinho que tem na descrição do meu canal, do meu Instagram. Vocês vão lá na Instantbio, vai clicar, vai abrir o Linktree, que é uma arvorezinha. Lá vai ter um tanto de coisa minha. Vai ter um e-book de Covid-19, vai ter uma receita base para Covid-19, vai ter meu canal do YouTube, vai ter um linkzinho para você se inscrever para fazer mentoria. E aí, você vai fazer a inscrição, você vai preencher o formulário e eu vou fazer a seleção e você pode ser selecionada assim. Vocês todos que estão aqui fazendo as perguntas, se vocês quiserem participar comigo, vai ser um prazer. E nós podemos ajudar outras pessoas. Então, eu acho que nossos minutos já estão acabando, já são 52 e 45 minutos. Hoje foi só um teste. Hoje foi um teste que nós fizemos no canal da Patrícia. A Patrícia, ela é uma amiga minha incrível, que ela é tão incrível que ela ajuda pessoas a fazerem com que o empréstimo que elas fazem na vida dela façam diferença na vida delas, trazendo prosperidade. Então, assim, sempre quando alguém tenta fazer um empréstimo com a Patrícia, ela sempre fala uma melhor forma, despertando aquela pessoa para que aquele empréstimo não seja como é que eu te falo, um túnel para que ela entre sem fim, mas que seja... É uma solução, não é mais uma dívida, né? Isso. A pessoa ir se organizando financeiramente.
Então, a audiência da Patrícia é uma audiência da melhor idade. E ela se preocupa porque sempre as pessoas... Isso que é mais incrível em você, Patrícia, é que você se preocupa que as pessoas, elas pegam, às vezes, empréstimo para cuidar da saúde. E ela não vê que isso é legal para a pessoa. Ela quer que você seja saudável para que você tenha inteligência, para que o empréstimo que você pegue faça você prosperar montando um negócio e que você tenha uma vida incrível e que você não precise mais de empréstimo na sua vida. É o que ela quer, né, Patrícia? Isso que é muito lindo. Então, gente, eu vou despedir de vocês. Quem não viu a live toda, vai ver a live. Vocês vão desculpar que hoje foi um teste e eu não quis deixar minha audiência sem conteúdo essa semana, então ficou meio confuso. Eu falando para a audiência da Patrícia, eu quero pedir também desculpa para a audiência da Patrícia, mas nós vamos fazer, eu vou pegar esse conteúdo e eu posso colocar depois, porque as pessoas que não... Vou colocar no meu IGVT, né, Patrícia? E vocês podem se inscrever para fazer a mentoria comigo, tá bom? Tá lá. Clica lá, responde ao questionário, que eu vou avaliar, e aí nós vamos fazer. E o que vai acontecer? O seu caso vai libertar várias pessoas. Você já tem que sintonizar, você já curada, sem esses medicamentos, ou que seja o mínimo possível. Porque essa mentoria, doutora Elisama, só te interromper, essa mentoria é paga? Não, quando a pessoa se inscreve, essa pessoa ela vai se inscrever, eu vou fazer uma seleção para ela fazer essa mentoria gratuita. Normalmente, para se fazer essa mentoria comigo, ela faz um investimento alto. Não, essa pessoa ela vai fazer a mentoria ao vivo no Instagram, ou no canal do YouTube, ou no canal que a gente tiver. E o caso dela, nós vamos fazendo ela despertar para o que ela mais precisa, e o meu intuito é fazer com que ela sirva de canal transformador para outras vidas. Entende? Entendi. E por isso que é muito importante as pessoas que tiverem já melhora, elas mandarem algum vídeo, principalmente vídeo que converte mais, né? Que as pessoas veem que aquilo ali não é mentira. Faz o videozinho falando o que modificou a vida dela. Isso é muito importante, porque um vai dando uma força por outro, porque normalmente as pessoas ficam elas só acham, gente, que o caminho é aquele. Elas só acham que é só se entupir cada vez de remédio. E como elas vão em postos de saúde e médico, eu estou falando até mesmo planos de saúde. É porque as pessoas... Você é o maior médico que existe. Você é o maior conhecedor, o maior entendedor do seu organismo. Basta você acreditar nisso. Você conhece o seu corpo como ninguém. E eu estou falando que às vezes você está tomando uma mão de medicamentos e às vezes você precisa tomar 2. Às vezes você precisa tomar 1. Ou às vezes você precisa tomar nenhum medicamento. E você consegue fazer isso só através de produtos naturais. Tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Elisama. Quem vai assistir depois. Engrandecedor os nossos encontros. Obrigada, Patrícia. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela minha audiência. E para quem vê depois, vocês também podem se inscrever também na Estambi. Tá bom? Deus nos abençoe. Tchau, até mais. Obrigada, gente. Obrigado.